Então, como nós vimos na aula passada, são 12 livros históricos. E a gente passou semana passada pelo livro de Josué e pelo livro de Juízes. Nós vimos alguns fatos interessantes sobre os juízes, algumas características de alguns juízes, a temática do livro, o que seria o juiz, para que servia o juiz. E agora nós vamos ingressar no livro de Ruth. Deixa eu colocar o ponteirozinho aqui para ficar melhor. E apontador a laser aqui, ó. Nós vamos ver o livro de Ruth, o primeiro e segunda Samuel. Bora lá, que o tempo urge assistir aquele videozinho top. Bora lá. Como nós vimos aqui, a trajetória do livro de Ruth. A manutenção do reinado de Deus sobre Israel é demonstrada no livro de Ruth, relatando que Deus estava soberanamente ativo, cuidando do seu povo, fazendo que o bem fazendo que o bem surgisse de tempo e experiências difíceis. A narrativa é serena e agradável, relatando a trajetória de Noemi e Ruth, que viveram duramente o tempo dos juízes. O livro de Juízes nos dá um quadro muito triste de Israel. Ruth apresenta-nos um quadro luminoso desse período em relação à fidelidade e beleza de certos indivíduos. Uma das mais famosas histórias da Bíblia é duplamente interessante pelo fato de sua heroína ser uma gentia. Nesse livro de Ruth temos a constituição da família dentro dessa nação, que mais tarde traria o Messias. Ruth foi bisavó do rei Davi, daqui por diante, através do resto do Antigo Testamento. É interessante, pessoal. O interesse gravita principalmente em torno da família de Davi. Vimos na introdução que os hebreus classificam o livro de Ruth como escritos. Dessa maneira, o rolo é sempre utilizado em festas do segundo dia da semana ou do Pentecoste. Por isso, o livro possui uma reflexão quanto aos cuidados de Deus na raça humana. Recapitulando. O título carrega o nome de Ruth por sua decisão voluntária em seguir a sua sogra e por fim encontrar-se e casar-se com Boaz, preservando a linhagem familiar de Noemi, contribuindo com a genealogia do Messias. A autoria desse livro, assim como a maior parte das narrativas do Antigo Testamento, o livro de Ruth não identifica seu autor. O Talmud acredita que foi Samuel, que pode estar equivocado. E isso porque o livro seguiu após o governo de Davi, que reinou após a morte de Samuel. A data dos acontecimentos. Os acontecimentos se deram em tempo dos juízes, provavelmente no tempo de Gideão, que estava no governo, no que diz respeito à escrita. Os estudiosos discordam quanto à data, com a estimativa, que vão do início da monarquia até o período pós-exílio. Entendamos que as evidências favorecem uma data e período da monarquia. Vamos lá. Por quê? Alguns acreditam que foi Samuel. Outros acreditam que foi outro autor que escreveu esse livro. E a data, acredita-se que foi no período do juiz Gideão. Por quê? Porque no período do juiz Gideão, que os moabitas vinham e saqueavam a comida do povo de Israel. Tanto que quando Deus levanta Gideão, ele está malhando trigo no lagar. Porque ele está fazendo escondido dos moabitas.
E nesse período que houve fome no tempo em Israel, em Belém lá, onde que elas moravam. E elas tiveram que sair de lá para uma terra que fosse mais próspera, que fosse lá em Moabe. Assim, a família, a sogra e o esposo de Ruth. Então acredita-se, nada garante que foi nesse período, mas acredita-se que foi durante o juiz Gideão. Não tem prova de que foi nesse tempo, mas pelas estatísticas, pelo contar da história, acredita-se que foi. Nada também fala que foi Samuel, mas porém acredita que foi Samuel que escreveu esse livro. Contexto histórico. 2 costumes sociais da época devem ser considerados. O primeiro está relacionado ao dever de um parente próximo casar-se com a viúva da família, caso essa não tivesse filhos, preservando a linhagem da família do falecido. O segundo costume é da redenção da terra, para marcar um desenvolvimento surpreendente da história. Alguém quer falar? Vamos lá, então. Por que esse costume de parentesco? Era a fim de manter realmente a linhagem. Então, o esposo morreu, tem que se casar com o parente mais próximo, desde que não tenha filhos, para poder manter essa linhagem dos filhos. E a questão da redenção da terra, se comprar a terra de novo, se resgatar a terra novamente. Análise literária. Estudiosos concordam que o gênero de Ruth é um romance possuído de uma trama simples que se desenvolve num período curto, cerca de 6 semanas, apresentando 3 personagens principais. A história apresenta uma proposta altamente artística quanto poética, quase poética. Com excelência, o autor utiliza o diálogo para desenvolver a trama. Em alguns personagens, a língua é bastante vigorosa, com conotações sexuais, fazendo de cada cena um tanto quanto ousada e perigosa. A história induz o leitor a participar das experiências dos personagens, desfrutando da atividade providencial divina. Vamos lá. Acho que vai falar aqui, mas a gente vê que no livro de Ruth o nome de Deus não é citado assim. Mas elas falam sobre Deus e tal. Mas leva a gente a refletir que muitas ocasiões que passam na nossa vida, a gente tem que aprender a observar o trabalhar de Deus em nossa volta. Né? Às vezes Deus não vai falar de uma forma que a gente quer ouvir, não vai falar um profeta, eis que eu te digo, tal. Mas a circunstância em volta vai traçando e a gente vai vendo o cuidado de Deus no passo a passo disso. Assim foi na vida de Ruth também. O livro ensina a plena casualidade de Deus, na direção contínua e soberana de tudo. Nesse caso, não temos visões aí, o que eu falei. Sonhos, mensageiros ou palavras proféticas, mas a intervenção divina, que é a ação divina em tudo. Deus está em toda parte, porém totalmente escondido em coincidências, que a gente chama de cristocidência, e em planos puramente humanos. Assim, o livro demonstra que Deus age nos bastidores, por meio dos atos das pessoas fiéis, como Ruth, Noemi e Boaz. O livro destaca a escolha voluntária de um estrangeiro em adorar, a servir o Senhor, a Deus, destacando a ação que Deus sempre
esperou de Israel. A estrutura do livro. O livro, como nós vimos lá no vídeo inicial, ele é dividido em estrutura. A introdução, 1. A introdução à família de Elimeleque. 2. A preocupação de Noemi no casamento das noras. 3. A dor e a pobreza de Noemi. 4. Diálogo, Noemi e Ruth. 5. Diálogo, Ruth e Boaz. 6. Diálogo, Ruth e Noemi. 7. Diálogo, Noemi e Ruth. 8. Diálogo, Ruth e Boaz. 9. Diálogo, Ruth e Noemi. 10. Processo legal, terra, casamento e herdeiro. A satisfação de Noemi pelo filho recém-nascido. E 12. A genealogia, a família de Davi. Abaixo do livro pode-se... A mensagem do livro pode e deve ser compreendida conforme a escritura abaixo. 1. Ruth decidindo, no capítulo 1. A lei judaica. A nora viúva casa-se com o cunhado para que a semente do irmão não morresse. A prova de amizade. Noemi, que é agradável, muda o nome para Mara, que é amarga. Ruth, servindo, capítulo 2. Boaz era filho de Raabe, a prostituta cananeia de Jericó. Cara, isso é muito, muito top. Quando a gente vai estudar a genealogia de Jesus e saber o povo de Israel estava esperando uma linhagem pura e limpa, e na genealogia de Jesus tem gente que não é de Israel, tem uma prostituta. Quer dizer que é o seguinte, Jesus abriu a salvação para todo mundo. Não foi só para o povo de Israel. A linhagem de Jesus já mostra que Jesus já ia abrir esse leque para nós. Mas precisou acontecer lá em João 1,11, que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, e abriu para nós, depois teve Paulo. Mas já está tudo. Eu não acredito em predestinação, não, mas já estava tudo escrito num plano muito desenhado por Deus, a salvação de toda a humanidade. 3. Pastor, Pois não? ontem até eu fiz uma breve comparação ontem em um texto da Bíblia que fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas quando Jesus vem para a Terra, é Ele que é a imagem e semelhança do ser humano falho. Ele não vem falho, mas ele vem de uma família que você diria assim... Casual, normal. É a sombra do... É o barro puro. É o resto da humanidade. E é ali que ele vem, né? Ele vem e vem cumprindo todo o requisito também. Apesar da linhagem dele ter uma dificuldade, ele vem de uma linhagem profética e vem de uma linhagem real também. Quer dizer, é um misturão de tudo. Para provar que por mais fraco e falho que sejamos, nós ainda conseguimos passar pela tribulação sem se manchar. Basta o nosso querer, porque ele poderia escolher, por exemplo, pecar, porque ele veio despido de sua glória. Com certeza. Mas ele escolheu não. Então nós também podemos fazer essas escolhas. Não pecar, não trair, não blasfemar contra Deus. São escolhas que nós, como seres humanos, podemos passar por ela tranquilamente também. Sim. Tanto que Jesus chamava ele mesmo de o filho do homem. Porque ele era filho do homem. Como você diz, ele se despiu de toda a sua glória. Mas eu estou dando ênfase a isso, sabe por quê? É porque os judeus dão muito valor à linhagem. Eu sou da linhagem de Abraão, eu sou da linhagem não sei quem.
eu sou da tribo de Corém, eu sou da tribo de não sei quem e tal, entendeu? Eles dão muita ênfase a isso, a linhagem dela. E nós vemos que a linhagem de Jesus, entre aspas, foi uma linhagem torta, onde tinha ali uma prostituta, onde tinha uma moabita na linhagem dele, entre aspas. Ele é filho de mãe solteira. Ele é filho de mãe solteira, entendeu? Bora lá. Tamar, quando ela engana para ficar com Judá e depois ter filho a partir dali, né? Sim. Bora lá então. Ruth, descansando, capítulo 3. Elimeleque havia perdido a sua propriedade. E segundo a lei judaica, a propriedade podia ser redimida por um parente do primeiro proprietário, o Boaz, como parente de Elimeleque. Tinha esse direito. Outra lei requerida era que se um homem morresse sem filhos, seu irmão devia casar-se com a viúva. Parece que o costume tinha estabelecido no decorrer do tempo que na falta de um cunhado deve recair-se sobre o parente mais próximo. Noemi, como era viúva de Elimeleque e como não tinha filhos, tinha direito a Boaz. E esse direito passou a Ruth. Ela foi a Boaz por meio de um ato simbólico de deitar aos seus pés. Fez recordar do dever que tinha para com seu parente extinto. Ruth recompensada. Desculpe. Os versículos 18 a 22, capítulo 4, embora parecesse uma lista um pouco interessante de nomes, é o clímax ao qual conduz o livro, porque revela o propósito pelo qual foi escrito. Demonstra a descendência de Davi, primogenitor do Messias. Primeiro livro de Samuel. Então a gente vê aqui no livro de Ruth a história redentora, entre aspas, de quem não merecia. Ruth, entre aspas, não merecia, mas tinha o direito. Ela não merecia por ser moabita, mas Deus inclui esse plano todo e traz ela para se casar com Elimeleque ali e depois se casar com Boaz, traz o que não era e faz ser. E dessa genealogia nasce como ela sendo bisavó do rei Davi. E faz essa descendência perpetuar a promessa que Deus fez para Davi, que perpetuaria o reinado dele. Que sempre haveria um da sua descendência no trono. O qual não é sobre um reinado terreno, mas sobre um reinado que é o reinado eterno, que é o reino de Jesus. Primeiro Samuel. Então vamos lá. Deu uma boa explanada sobre o livro de Samuel desde Ana. Eu gosto muito dessas aberturazinhas, que fica na mente da gente depois toda aquela trajetória que faz o autor do vídeo. Eu acho muito top essa aberturazinha. E condiz muito bem com os livros que a gente está fazendo, os livros históricos. Mas bora lá. O período da história de Israel, nós estamos, 1 Samuel, qual parte nós estamos aí do livro? Renan, pode falar, Renan. Não sei se com os outros irmãos também não estão vendo o compartilhamento da tela. Consigo ver? Não está vendo aí? Só um minuto, deixa eu ver aqui. A minha está aparecendo. Vou sair e vou entrar novamente, tá? Compartilhamento. Saí em compartilhamento e estou entrando novamente.
Maravilha. Beleza? Tá vendo agora? Chique 10. Todo mundo tá vendo aí? Tem mais um para entrar aqui. Isso. Bora lá. O período da história de Israel, registrado em 1ª e 2ª Samuel, consigo minimizar, mas eu vou um pouco embaixo. Em 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis, do 1 a 11, apresenta mudanças na vida política e social, religiosa. O livro de Samuel foi dividido na era cristã. A morte trágica de Saul marca a divisão do livro de Samuel. É evidente que a divisão seja artificial, de tal forma como foi 2 Samuel e 1ª Reis. O que é isso? No livro, como nós vimos lá, no livro original, o livro de Samuel não tem divisão. É um livro só, é um rolo só, um pergaminho só. Tanto como o livro de Reis também. Na verdade, é tudo junto. Tá? O livro de Reis e o livro de Samuel, os pergaminhos originais. Vamos lá. Nesse período surgiu a monarquia. Saindo do período dos juízes, e a gente entra na monarquia, porque é um rei, um monarca. O juiz era um governo teocrático, onde Deus governava, onde as direções vinham de Deus. Eu estou fazendo um aspas aqui, um entre aspas aqui, porque tem alguns juízes que são falhos perante Deus. Um caso de um juiz bem falho é Sansão. O exemplo mais ruim que a gente tem lá é o livro de Sansão. É o juiz Sansão, que todo mais torto que pé de galinha. Mas a gente vê então que é um governo, entre aspas, teocrático, onde pedia a direção de Deus. O próprio Samuel, que foi o último juiz, é um governo teocrático porque ele era profeta, sacerdote e juiz. Um tríplice ministério sobre a vida dele. Vamos lá. Nesse período surgiu a monarquia, que foi a transição, onde que 1 Samuel pode ser chamado de o livro da transição, fornecendo o princípio da monarquia como também o preparativo para o reinado de Davi. Os livros de Samuel, Reis e Crônicas registram fatos relacionados aos reinos de Israel e Judá. Contudo, a partir de Samuel, temos a linhagem do ofício triplo: rei, sacerdote e profeta. O título. Por que o título? Samuel. O livro recebe o nome do rei, sacerdote e profeta por ter sido uma das figuras mais relevantes da autorrevelação de Deus e de sua obra redentora nos tempos antigos. Ele viveu e ministrou durante o período crucial de transição na história de Israel. Samuel foi o último dos juízes. Por isso que, entre aspas, falava rei. O último dos juízes. Porque o juiz que determinava tudo. Tanto que a gente vê que temos juízes contemporâneos, juízes que viveram na mesma época, tanto de um lado como do outro. Samuel foi o último dos juízes e foi o primeiro na ordem profética de Moisés. Falara. Samuel abrange quase um século de história de Israel, do nascimento de Samuel à morte de Saul. É a forma do período dos juízes e primeiro rei de Israel. Meus queridos, nós estamos falando do livro de Samuel, nós não estamos falando do profeta Samuel. Nós estamos falando do livro, nós estamos estudando o livro. Se a gente pegasse para esmiuçar a história de Samuel,
Rapaz, ali tem história, viu? Mas bora lá. Contudo, o livro tem recebido diversos nomes. A Septuaginta e a Vulgata agrupam 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis como 1º e 2º, 3º e 4º Reinos. A tradição judaica faz a divisão entre Samuel e Rei, sem essa divisão que temos hoje, foi o que eu disse. A autoria parece ser desconhecida, não sabemos ao certo quem que escreveu o livro de Samuel. Aqui no capítulo 8, versículo 1, temos a informação de que Samuel já era idoso. No capítulo 25, já estava na sepultura. Contudo, não podemos desprezar que Samuel tenha escrito parte do primeiro volume e prosseguido por Natã e Gade, como informa em 1 Crônicas 29, 29. Data e ocasião. A data é incerta, como também a ordem cronológica. Não se sabe a data correta. Entretanto, há um amplo consenso de que Davi teria consolidado o seu reinado tanto sobre Judá como sobre Israel num ponto antes do ano 1000 a.C. Assim, existe a possibilidade de Davi ter vivido entre aproximadamente 1040 a 970. Assim, Samuel deve ter nascido próximos dos anos 1100 a.C. Estudiosos discordam sobre como o livro de Samuel foram escritos e sobre quando isso aconteceu. Alguns creem que a obra foi completa logo após a época de Davi. Outros datam a obra completa em cerca de 650 a 500, bem depois de Davi. O propósito. Irmãos, nós vamos ler esse tópico. Eu vou encerrar essa parte da aula e a gente vai abrir de novo o Teams aqui para poder, porque já está chegando a 1 hora de live, tá? O propósito, o livro de Samuel tem o propósito de descrever um momento de decisão histórica de Israel, em que áreas do governo passam do juízo para o reino. O propósito básico é oferecer um relato histórico do surgimento e desenvolvimento inicial da monarquia sob Saul e Davi. Temos aqui uma denúncia da má escolha do rei e péssima atitude dos líderes. Daí a escolha cuidadosa de Deus por líderes sérios, piedosos e fiéis à aliança e ética. Por que dá essa ênfase em destacar a escolha errada do rei? Não é que Deus escolheu um rei errado. Deus escolheu um rei conforme os olhos do povo. Tanto que ele escolheu Saul alto, bonito e que falava bem. Porém, ele tinha defeitos de caráter. Não é que não existe uma pessoa que não tem caráter. Todo mundo tem caráter. Mas ele tinha falhas em seu caráter. Ele era um cara mentiroso, ele era um cara arrogante, um cara orgulhoso. E o orgulho precede a queda. Ele caiu por causa do orgulho, a soberba, a arrogância dele. Por isso que ele caiu. Mas não é que Deus escolheu errado. Que Deus escolheu um governo conforme o povo queria, conforme o povo merecia na época. E eles estavam rejeitando o governo de Deus e estavam querendo o governo do homem. Aí que isso que dá. Por isso que a gente tem que dar ênfase na nossa vida, em deixar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Tanto que Jesus dá ênfase: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles estavam buscando um homem que se enquadrasse no perfil de um rei. Tanto que sabe assim,
os outros têm rei, por que a gente não tem? A gente precisa de um rei também. E qual que era a característica de um rei na época? Um rei bonito, forte, que comunicasse bem. Um rei que seria apresentável perante os outros reis. Imagina, só o rei de Israel que é feinho, só o rei de Israel que é tortinho. Aí o que acontece? Deus escolheu um rei que não tinha nada a ver com as características do primeiro rei. Deus foi lá no meio do mato e ungiu um rei pequeno de estatura, mas conforme o coração de Deus. Pessoal, vou estar encerrando agora. Vou enviar o link novamente no grupo e a gente entra lá, tá ok? Ok? Nós vamos entrar novamente lá. Nós estamos em 10 pessoas agora, 9 agora. O propósito. O livro de Samuel tem o propósito de descrever o momento da descrição decisivo na história de Israel, em que as rédeas do governo passam do juiz para o rei. O propósito básico é oferecer um relato histórico do surgimento e desenvolvimento inicial da monarquia sob Saul e Davi. Temos aqui uma denúncia da má escolha, isso nós já falamos, mas vamos repetir para gravar, da má escolha do rei e da péssima atitude dos líderes. Daí a escolha cuidadosa de Deus por líderes sérios e piedosos, fiéis à aliança e à ética. Quando a gente fala que toda autoridade é instituída por Deus, sim, toda autoridade é instituída por Deus. Mas às vezes temos autoridades que a gente não coloca nas mãos do Senhor, mas é o povo que escolhe. O tema. O principal assunto do livro de 1 Samuel é a ascensão de Saul ao poder e a sua rejeição, destacando uma importante mudança de vida religiosa e política de Israel, focalizando a soberania e a santidade de Deus. O tema, em grande parte do livro, concentra 3 personagens: Samuel, Saul e Davi. Samuel como sacerdote, profeta e juiz, de coração humilde e consagrado. Saul, o primeiro rei de Israel, o benjamita, gradativamente perdeu a bênção de Deus, devido sucessivamente à desobediência a Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, valente, consagrado a Deus. 1. A estrutura do livro. Podemos dividir o livro de Samuel em 3 partes. A liderança justa de Samuel, a rejeição do desobediente Saul e a ascensão do fiel Davi. Nós estamos falando do primeiro Samuel. Primeiro Samuel, sim, Saul vai caindo enquanto Davi vai subindo. Agora, segundo Samuel, já é outra história. Todavia, podemos resumir em estratégias da narrativa como: primeira história de Israel, capítulo 1 a 4, a arca como elemento central da vida de Israel. 3. Princípios da monarquia de Saul. 4. A entrada de Davi e sua trajetória ao poder. Dessa forma, temos uma continuidade da narrativa que jamais poderia ser dividida. Contudo, podemos concentrar as atenções nesse livro a Samuel, o juiz e profeta, que fez a transição dos juízes para os reinos e também para Saul, que concentra a carreira decadente. A referência de Samuel, o nascimento de Samuel, capítulo 1, a vocação de Saul, capítulo 2, a arca é tomada, capítulo 4,
O regresso da arca, capítulo 6. 2. Referente a Saul. Israel exige um rei, capítulo 8. Saul escolhido e ungido, capítulo 9 e 10. A primeira vitória de Saul, capítulo 11. A proclamação do reino por Samuel, capítulo 12. Saul é rejeitado, capítulo 13 e 15. Referência de Davi, capítulo 16 ao 31. Davi é ungido rei. A vitória de Davi sobre Golias. As perseguições e peregrinação de Davi e a morte de Saul. Segundo Samuel. Então vamos lá. O livro de 1 Samuel começa com a morte, o nascimento, ou a promessa do nascimento de Samuel, e termina com a rejeição e morte de Saul, suicídio de Saul, alguns assim quiser dizer. Entre meio a perca da Arca da Aliança, perseguição, a unção de Davi, Deus unge a Davi como rei, rejeitando assim o reinado de Saul pelo o seu orgulho, a sua vaidade. Segunda Samuel. Vocês estão me ouvindo? A Lene, pois não, pode falar, Lene. Pastor, é uma dúvida boba até, mas eu nunca perguntei. Esse Davi aí é o mesmo do que derrubou o gigante? Sim, sim. É o mesmo que derrubou o gigante. Na verdade, ali foi a última confirmação do reinado dele, né? Antes dele ser rei. É o mesmo que derrubou o gigante, é o mesmo, é o filho de Jessé, que foi ungido rei lá atrás. Sim. É que eu achava que era Davi diferente. Não, mesmo Davi. Então tá certo. Beleza? Bora lá. Vimos que no livro de 1ª e 2 Samuel não podem ser interrompidos ou divididos. Contudo, temos nesse segundo volume a trajetória do reinado de Davi, desde a ascensão ao poder, os problemas e a sua competência de fazer o seu reinado. O reino teocrático é o reino de Deus. O que é teocrático? Onde que Deus governa, onde que Deus é o centro. Em certos aspectos, a narrativa do primeiro volume pode ser interpretada como um prólogo ou relato instigante da ascensão de Davi ao trono. A partir do segundo volume, incluindo o livro de Reis, a família real recebe destaque. O significado do nome de Davi é bem conceituado, tal como amado. A sua história mostra que ele era preferido na corte. Obteve o poder carismático, além de ser instrumentista, forte e valente, homem de guerra, culto, de boa aparência, excelente amigo e fiel à aliança e ordenanças, poeta, amante da vida e do reino de Deus, além de ser paciente, corajoso e sensível. O tema. Temos aqui a consolidação do reinado teocrático. Por que reinado teocrático? Porque ele foi uma pessoa que Deus escolheu para reinar. Mesmo sendo uma monarquia, ele foi teocrático, unificando a nação e vencendo os inimigos. O personagem central não é apenas Davi, mas o próprio Deus na sua relação pactual entre homem e Criador. Prova disso é a humanidade do rei Davi diante da fidelidade e graça de Deus. Já vimos que nos livros históricos apontam para os feitos de Deus. Com isso, o segundo volume do livro de Samuel relata que Deus é o cumpridor das promessas, preservador
e governador. Vamos lá, gente. Qual que é a diferença de Davi e Saul? Porque os dois erraram. E o erro dos dois, eu acho assim, ó, pesando numa balança, eu creio que o erro não existe nem pecadinho, nem pecadão, é tudo pecado, mas a gravidade do que o erro causa é que a gente deve pôr na balança. O rei Saul, ele foi orgulhoso quando Deus mandou, eu não lembro quem foi, se foi os amalequitas. Eu lembro que foi um rei, eu sou ruim com nome, gente, você já sabe, então vocês me perdoam. Eu lembro que ele foi na batalha, Deus mandou matar todo mundo, e ele trouxe o rei e trouxe os bois. Diz ele que era para sacrificar o Senhor, mas Deus tinha mandado matar tudo. Isso para mim é um orgulho. Ele foi orgulhoso em não ouvir e não obedecer à vontade de Deus. E Davi, o pecado de Davi, para mim, o erro de Davi, pode ser que depende da interpretação. Eu estou falando a minha interpretação. Que foi o mesmo. Foi o orgulho dele pôr no coração dele que ele era rei e não precisava estar na frente da batalha com o exército dele, que o exército dele estava numa frente de batalha. Ele levantou tarde, eu sou rei, eu posso ficar aqui no palácio, eu vou ficar no palácio. E ficou no palácio. E quando acordou, saiu para tomar um arzinho do lado de fora, viu Betseba tomando banho, desejou ela, mas o princípio foi o orgulho. Qual que é a diferença dos dois? Davi, ele foi fundo no seu erro, até matar Urias, para tentar esconder sua mentira, mas quando Deus confrontou ele não justificou. Quando Deus confrontou ele já caiu de joelhos, reconheceu o seu erro, reconheceu que ele precisava da mudança e reconheceu o castigo de Deus sobre a vida dele. A única diferença dos dois, a única sim, questão perante Deus, do orgulho de Saul e Davi, porque Davi reconheceu o erro dele e pediu misericórdia para Deus. Falou, não, Deus, eu errei mesmo, pesa a mão sobre mim, tanto que ele, quando ficou sabendo que ele ia perder o filho de Betseba, ele foi lá e orou, pediu a Deus, clamou a Deus. Na hora que o menino nasceu, estava morto. Ele levantou e falou, já não tem mais o que fazer. Mas ele foi humilde, a diferença entre os dois foi a humildade. Pois não, pode falar. Porque um dos outros motivos principais Ô Zé, de Saul, você tá com 2 microfones abertos aí, Zé? tentando fechar esse microfone aqui. Aí, Zé, vê se você consegue ouvir, falar agora. Eu fechei uns dos microfones para você. Não consegue. Deixa eu abrir o microfone dele de novo. Zé, nós não estamos te ouvindo. Ok? Agora estamos te ouvindo. Então, eu acho que o principal erro de Saul não foi até na situação com Agag, mas o principal foi quando ele se prontificou a oferecer o sacrifício no lugar de Samuel. Sim. Porque esse tipo de situação, Davi, ele, com todos os erros dele, ele nunca se colocou no lugar do sacerdote, porque se colocar no lugar do sacerdote era como se colocar no lugar de Deus, né? E Davi não teve essa coragem em nenhum momento da vida dele. Ele teve
várias situações em que, como homem, ele cometeu muitos erros, mas ele nunca se colocou no lugar de Deus, tanto que até o respeito que ele tinha com a vida de Saul por ter sido ungido de Deus mostra esse lado dele. Ele sempre ele tinha as falhas, mas ele, como homem, agia como ser humano. Nunca ele foi lá, por exemplo, querer ele oferecer um sacrifício. Ele sempre mandava chamar o sacerdote. E quando o sacerdote não estava perto, o que ele fazia? Não está porventura por perto o sacerdote do Senhor para que falemos com Deus através dele. Era essa maneira que ele sempre agia, né? Ele era temente a Deus, né? Então, o princípio de tudo foi o orgulho. Ele foi orgulhoso, não ouviu a voz de Deus, e foi orgulhoso, foi sacrificar também, ter com os profetas. Ele achava que ele era rei, ele estava por cima de tudo, ele tinha que mandar em tudo. E Davi, mesmo sabendo que ele era um rei, ele ainda temia o Senhor. Tanto que Davi teve a oportunidade de matar Saul e Davi não matou, porque Davi não quis tocar no ungido de Deus. Não ungido, mas o escolhido, que Deus tinha escolhido. Davi optou por não tocar na vida dele. Então mostra aí que Davi também era temente a Deus. Bora adiante? A narrativa de 2 Samuel, temos o tema central, a aliança, tornando-se a esperança messiânica, servindo de consolo para Israel. Aline, pode falar, Aline. Aline, quer falar alguma coisa? Você levantou a mão para falar? Seu microfone está fechado. Tá bom? Continuando. A crise do rei Davi não são desprezadas em virtude da manifestação da presença de Deus e das consequências que os desejos humanos poderiam trazer para toda a comunidade. O conteúdo e estrutura do livro podemos resumir da seguinte maneira, dividida em 3 partes. Davi, o rei de Judá, Davi, o rei de Israel, e apêndice, que a gente vê lá no final, que ele faz essa comparação do reinado. Na primeira parte, temos Davi lamentando a morte de Saul e de Jonatas, até a sua confirmação no reinado de toda a nação. Já na segunda parte, encontramos a trajetória da inovação da capital, a confirmação eterna do reino teocrático, a expansão do reino e as consequências do seu pecado. No termo do livro, temos um apêndice destacando os erros, canções, inspirações e discursos finais. A estrutura do livro pode ser dividida da seguinte maneira. Primeiro, a elevação de Davi, a morte de Saul, a chegada a ser rei sobre o trono de Israel, a arca trazida a Jerusalém, o pacto de Davi, as conquistas de Davi. 2. A queda de Davi, o pecado e a rebelião de Absalão.
Os últimos anos de Davi, os 3 anos de fome, o cântico de Davi, as últimas palavras de Davi, o pecado de Davi por contar o povo. Em resumo, o livro de Samuel fornece o fim da história dos juízes, o estabelecimento da monarquia, o reinado de Saul, que durou 40 anos, e o relato da história de Davi, que passa a ser contemporânea, passa a estar junto à primeira Crônicas. E final da aula. Pessoal, vamos voltar para a coisa aqui. Alguma pergunta, pessoal? Nós vemos ali, falando também do reinado teocrático, do reinado como Deus sendo o centro do reino, como Deus reinando. O que é esse reinado teocrático? É o reinado de Jesus, a confirmação do reino de Jesus, que é o reinado eterno. Alguma pergunta, pessoal? Irmão Zé, tô sentindo bastante falta do pessoal daí de Itaoca, hein? Você dá uma cutucada no pessoal de Itaoca aí. O Josimar, a Lara, o pessoal de Itaoca aí, tô sentindo falta deles, hein? A irmã Lara, Pastor Mário, filho do Pastor Mário, estão sentindo falta dele também. seu irmão Josué, Oi. eu mandei mensagem agora pro Josimar. O Josimar não pôde porque tem uns bezerros dele que escapou numa fazenda lá. E ele precisou trazer esses bezerros de volta. Eu sei, eu entendo, é complicado. A Lara, eu conversei com ela também. Ela falou assim que semana que vem ela vai organizar mais o tempo dela e daí ela vai participar. É que o celular dela estava descarregado, daí a mãe dela falou que a mãe dela fica brava dela usar o carregador lá. E na próxima aula vai participar melhor. Aí porque eu também mandei mensagem, mas aí ele não visualizou. Dessa pura, né? Dessa pura. Eu tô falando só pra dar uma cutucada no pessoal, gente. Dá uma cutucada no pessoal. Se vocês sentirem falta do pessoal, chama, ó, nós sentimos sua falta, estamos sentindo sua falta lá no curso. Eu mandei mensagem pra eles. O Pedrinho tava aqui comigo. O Pedrinho tá ali assistindo também. Dessa pura, eu vi o Pedrinho. Tá lá sobre isso mesmo que o pastor Pedro falou. No caso dela, a mãe dela não aceita que use o celular enquanto ele está conectado ao carregador. Eu entendo. E daí ela não tinha como, porque ela estava fazendo atividades do curso dela, do curso técnico, e acabou descarregando, e quando ela viu, já não tinha carga suficiente para poder estar usando ele para assistir a live. Dessa pura. Mas nós estamos para formar aqui um grupo, pastor. É claro que não vai impedir que a gente participe das aulas no momento das aulas, mas nós estamos para montar um grupo aqui, até por conta das aulas que a Lara já perdeu anteriormente e das aulas que o irmão Vanderlei, o outro Vanderlei, o irmão Dé, que ele não fez as 2 primeiras etapas. Nós vamos estar fazendo uma revisão grande nossa aqui, aproveitando para estudar junto com eles as aulas que eles ainda não passaram. Dessa pura. Maravilha. Eu vou estar postando
a aula passada e essa aula eu vou estar colocando lá no YouTube. Porém, eu vou ter que cortar alguns pedaços, porque aqueles videozinhos que a gente passa não pode passar no YouTube. Então, eu vou colocar um outro pedaço com um link que direciona para aquele lugar, entendeu? Porque se a gente postar ele no YouTube, a aula na íntegra, dá quebra de direitos autorais. Aí eles derrubam o vídeo. Sim. O irmão Vanderlei, aí ele vai estar. Ele já foi passado para ele a ficha de inscrição. Aí ele, a gente vai estar pedindo a apostila dele também. Benção pura, maravilha. Maravilha. Vamos orar, pessoal? Amém? Vamos orar que eu vou. Agora mesmo eu estou subindo um monte ali também para orar. Vou orar pela vida de vocês também. O pessoal da nossa igreja, dali que eu tô indo agora, congregando com a Batista da Lagoinha, nós estamos numa campanha de 7 sexta-feira, subindo um monte direto, em prol da cidade aqui. Montaram um terreiro de macumba de quimbanda luciferiano de frente à escola da cidade. Vocês acreditam, gente? Ô, capeta é astuto, mano. O trem é feio. E nós estamos num propósito, numa campanha de oração no monte pela cidade de Itaú de Minas. E eu estou aproveitando e estou orando pela vida de vocês aí também. Nós já oramos já 2 sexta-feiras, essa vai ser, nós vamos orar agora, na quinta-feira agora, nós antecipamos essa oração, porque amanhã eu vou estar num acampamento de pastores. Nós vamos passar sexta e sábado no acampamento de pastores lá, vai ser benção, maravilha. E nós antecipamos essa campanha para hoje. Mas Deus está movimentando os céus. É benção pura, maravilha. Vamos orar? Pastor Pedro, você ora para a gente, por favor? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai que estás no céu, quero neste momento te agradecer, Pai, louvar o teu nome, pela tua bondade, pela tua graça, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã que participou, Senhor. Que cada um, Senhor, possa aprimorar o seu conhecimento e ter cada vez mais um desejo no coração. Um desejo de graça e conhecimento, Senhor. Porque esse é o que a tua palavra nos diz, ó Pai, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Que haja sede, que haja desejo no coração de cada um, Senhor, de buscar de ti mais o conhecimento, Senhor. Buscar de ti mais a tua graça. Nós pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Maravilha, maravilha. Deus abençoe cada um, gente. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus assim permitir a gente. Tchau, tchau. Pode ser a todos. Paz do Senhor.